Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Antônio Paulino, para alguns, professor Paulino. Você que nos acompanha, nesse vídeo nós queremos falar um pouquinho acerca da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O personagem em destaque para essa viagem não é, em primeiro lugar, Paulo, mas sim Barnabé. Após a morte de Estevão, a igreja de Jerusalém foi dispersa, e com essa dispersão, muitos foram para Antioquia da Síria, e ali criou-se então, né, um ambiente cristão. E então a igreja de Jerusalém enviou para Antioquia alguém para poder liderar esses cristãos ali, e achou por bem enviar para ali Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem conhecedor da palavra de Deus. Estando ali em Antioquia, Barnabé, sentindo-se sozinho nessa liderança, ele sentiu, certamente pelo Espírito Santo, o desejo de buscar Paulo, aquele Saulo que havia se convertido no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e ele foi lá para sua cidade, chamada Tarso, né? Tarso da Cilícia, e ali ele encontrou Paulo e trouxe Saulo lá para Antioquia. E durante um ano, Paulo veio de bom grado, né? Tinha um coração aberto para a missão. E ali, durante um ano, eles ensinaram a palavra do Senhor, eles alicerçaram ali as bases da igreja com a palavra, durante 12 meses, né, um ano, e a igreja ela se tornou mais fortalecida com a palavra de Deus e com a direção desses homens. Nesse inteirinho, queridos, houve um chamado para uma missão, né? Foi a primeira missão fora do exterior, fora para o exterior, né? Melhor dizendo, para o exterior. E nessa viagem, ou melhor, nessa missão, houve um planejamento, houve uma convocação. Agora, eu pergunto, quem planejou essa viagem e quem convocou os missionários? Nós vamos ver isso aqui biblicamente no capítulo 13 de Atos, no versículo de número 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então a gente já pode observar que essa viagem foi planejada por Deus, foi planejada pelo Espírito Santo. E quem separou aqueles que deveriam ir nessa viagem foi o próprio Espírito Santo. E como nós acabamos de ver aqui, os personagens, os missionários são Barnabé e Saulo. Queridos, é interessante que no capítulo de número 12, no capítulo anterior, no versículo de número 25, diz assim: Barnabé e Saulo, os dois que haviam sido convocados pelo Espírito Santo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Esse João Marcos aqui é o autor do segundo evangelho, Evangelho segundo Marcos. E por João Marcos ser primo de Barnabé, eles entenderam que deveriam levar João Marcos juntamente com eles. E assim partiram, né, em direção à Galácia, né? E eles visitaram, no decorrer dessa viagem, algumas ilhas, né, que encontraram pelo caminho. Essa viagem ela aconteceu por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo. Então eles visitaram Chipre, né, antes de chegar à Galácia, e Perge da Panfilha, e outros lugares também. Eles foram anunciando o Evangelho. Por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho, e João Marcos juntamente com eles. Agora, algo interessante que a gente precisa observar
é que no capítulo 13, no versículo 13, diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Algo nos chama a atenção aqui, amados. É que, chegando em Perge da Panfilha, João Marcos, ele se desvincula de Barnabé e Saulo. E ele regressa para Jerusalém. Ele volta para a casa da sua mãe, queridos. Isso nos mostra uma lição, nos dá uma lição de que a gente precisa ficar alerta. Precisamos entender o nosso chamado, quem nos chamou, para onde estamos sendo conduzidos e quem devemos levar ou não levar, queridos. Paulo e Barnabé entenderam que deveriam levar João Marcos juntamente com eles, mas o texto que nós lemos de início diz que quem foi separado foi Barnabé e Saulo. O texto não nos mostra que João Marcos deveria ser também conduzido com eles. E quando eles chegaram nessa cidade aqui, João Marcos abandonou o barco, queridos. Mas no capítulo 14, versículo 14, diz assim: mas eles, ou seja, Barnabé e Saulo, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo no sábado da sinagoga, assentaram-se. Eles deram continuidade à missão. Eles não retrocederam, mas eles cumpriram o chamado para o qual o Espírito Santo o havia designado, né? Os havia designado. E ali chegando na Galácia, eles foram bem-sucedidos nessa viagem. E a Bíblia diz lá no capítulo 13, né, que chegando ali, eles plantaram 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, queridos. Eles foram bem-sucedidos nessa viagem, o Senhor abençoou, vidas foram alcançadas, e teve uma pessoa de muita importância para o futuro da igreja, chamada de Timóteo, que ele era dessa região de Listra, e tornou-se um referencial. Na segunda viagem missionária, Paulo já o arregimentou para ir com eles, já eram outros personagens para a segunda viagem missionária. Mas há uma lição aqui, né, queridos? O que a gente aprendeu com tudo isso? É que precisamos estar alerta. Precisamos entender o chamado de Deus. Quem está nos chamando e quem deve ir conosco. Precisamos estar atentos com relação a isso. Poderão andar 2 juntos se não houver entre eles acordo, como diz Amós? João Marcos não estava de acordo com essa viagem, porque ele não tinha sido vocacionado para isso, queridos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Vimos no início que a igreja ela orava, que a igreja ela jejuava. E mesmo assim, eles ainda erraram levando João Marcos nessa viagem missionária. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender a sua vontade, a não fazermos além e nem aquém daquilo que Deus tem nos chamado. Se você quiser, pode compartilhar esse vídeo, pode dar um like. Se quiser se aprofundar um pouco mais, pode adquirir o livro De Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue abençoando a sua vida.